E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 205 das Backrooms, The Grove of Clones, ou o Bosque dos Clones. Dificuldade de sobrevivência variável, hostilidade temperada, propriedades elusivas e riscos existenciais. Gente, o nível 205 foi reescrito, infelizmente. Eu gostava do nível 205 antigo. Acho que merecia apenas uma reescrita, mas ele nos deixou. Só que acontece, esses dias eu esbarrei com uma wiki que não dizia que ela estava deletada, excluída, e sim dizia que ela estava aparada ou algo do tipo, e que dizia no topo dessa wiki que ela estava meio que aberta para ser reescrita e que ela não atendia aos requisitos atuais da história. E o que acontece? Depois que eu entrei nessa wiki, eu quis ir dela direto pro nível 205 porque eu queria fazer esse nível aqui. Então eu fui na URL e escrevi lá 205. Só que eu esqueci de tirar o termo que tinha antes, que é justamente o termo que identifica ela como uma wiki que estava parada. Então, escrevendo 205, eu acabei caindo no nível 205 antigo. Então, não parece que exatamente ele foi excluído. Parece que ele foi aparado. Que ele não atende os requisitos da história atual, mas que ele não foi totalmente excluído. Que ele pode ser reescrito. Algo do tipo. Eu não sei se eu entendi muito bem essa questão do aparado. Se você sabe melhor sobre isso, diga nos comentários aí pra me explicar. Mas, com isso, talvez isso indique que o nível 205 antigo tenha alguma esperança aí de que ele não seja totalmente excluído e que ele possa vir a ser reescrito e volte com outro número, já que agora o nível 205 já é outra coisa, alguém já pegou esse número. Então, enfim, vamos ver como é que essa história segue. Mas, se você não conhece o nível 205 antigo, a gente já pode chamar ele de antigo. Afinal, esse nível 205 que tá parado, tá dizendo ali que ele precisaria ser reescrito para voltar, pelo visto. Então, não tem como ele voltar como ele era. Então, a gente já pode considerar o nível 205 como antigo. Se você não viu como ele era, tem vídeo no canal. Não se esquece do like. E agora sim, vamos ver como é o novo nível 205. E pelo visto, minha voz melhorou em relação a ontem. O que pode não fazer muito sentido o que eu tô falando, porque esse vídeo aqui deve estar saindo justamente na sequência do nível 115 pros membros. Mas pro público geral, esse vídeo aqui deve estar saindo num dia completamente diferente do nível 115, talvez uma semana depois, sei lá. Mas enfim, na vida real, eu fiz o nível 115 ontem e tô fazendo o nível 205 hoje. E eu falei no nível 115 que eu tava rouco ontem, então enfim. O nível 205 tem a aparência de uma extensão florestal ilimitada e não euclidiana, composta por um único poste de luz, conhecido como o Nexus, cercado por florestas coníferas retorcidas. O Meg assume que o Bosque dos Clones é um mecanismo de resolução de paradoxos, onde duas versões existentes de uma entidade originárias de uma mesma linha temporal original são colocadas uma contra a outra, forçando uma versão a desaparecer gradualmente se o fio do poste for cortado com um alicate vermelho. Supõe-se que qualquer ser pode acessar o Bosque dos Clones, e não apenas entidades ou andarilhos. A paisagem geral do Bosque dos Clones assemelha-se a uma típica floresta temperada das Frontiers. No entanto, a normalidade típica da floresta se perde assim que os viajantes despertam para o ambiente. A floresta está envolta em uma escuridão eterna, com uma névoa espessa e sobrenatural que parece se mover e flutuar, como se seguisse algo. Notavelmente, o céu noturno apresenta uma qualidade urbana incomum, tingindo com um leve tom alaranjado devido à poluição luminosa, um fenômeno estranho, visto que nenhuma cidade ou grande fonte externa de luz foi encontrada até o momento no nível. Além do Nexus, a paisagem é bastante árida e monótona, sem nenhum ponto de referência notável. Relatada pela primeira vez em 2001, a essência do Bosque dos Clones foi descartada pelo Meg em 2017, devido à falta de evidências verificáveis. 4 anos depois, em maio de 2021, um agente do Meg capturou uma única foto e gravação de áudio conhecidas do nível, confirmando a existência e permitindo a documentação adequada. Dá uma olhada no canal secundário. O Nexus. O Nexus é uma clareira no suposto centro da floresta. Um poste de luz singular se ergue, como visto na foto, banhando a área ao seu redor com um brilho branco intenso. Essa área iluminada, chamada de Nexus, é o único local estável dentro do nível. Ultrapassar seus limites pode resultar em mudanças significativas e incontroláveis na topologia do nível. Devido à geometria não euclidiana altamente instável do nível, os viajantes que vivenciam essas mudanças topográficas relatam que eventualmente retornam ao Nexus. Dentro do Nexus, os viajantes encontrarão 2 pares de alicates de corte vermelho sobre a caixa elétrica do poste, paralelos a um fio branco exposto e suspenso. Eventos. Ao entrar no Bosque dos Clones, os andarilhos não se lembrarão do evento que os levaram a esse nível. Não se sabe como isso acontece. Ao se orientarem, os andarilhos relatam ter sido instantaneamente tomados por uma sensação de horror à espreita além das sombras, onde persiste um sutil ruído oscilante, com um tom variável. Os andarilhos que deixam sua presença ser
ser notada nesse espaço aparentemente vulnerável, antecipam uma resposta lamentosa sobrenatural, mas, ao invés disso, recebem uma resposta de uma voz familiar demais, vindo do nada, como: "Olá, você consegue me ouvir?" Assim que o viajante ouve a voz de seu Alternus, foi notado que ele consegue se lembrar instantaneamente das circunstâncias que procederam sua ida abrupta para o Bosque dos Clones. E aqui uma questão importante que eu preciso pausar para explicar. A Wiki chama o seu clone de Alternus. Eu não sei exatamente o que esse nome significa. Eu pensei que poderia ser o nome em inglês para a palavra alter ego, mas alter ego não necessariamente se refere a um clone seu. E ao traduzir a Wiki, a palavra Alternus não é traduzida para alter ego nem para nada. E pesquisando a palavra Alternus no Google, eu não achei nenhum resultado que fizesse sentido a um clone seu. Mas a Wiki usa a palavra Alternus para se referir ao seu clone. Então levem isso em consideração. Se você sabe o que a palavra Alternus significa, diga nos comentários, porque no Google eu não achei resultados. Os andarilhos são livres para conversar com o seu Alternus. E conversas intensas são incentivadas a desviar a mente do andarilho do cintilar nas sombras. As explosões agudas e perturbadoras que parecem vir de todos os cantos da floresta causam suor frio e aflição apreensiva. Andarilhos que investigam esses ruídos relatam ficar perturbados com os resultados, pois não há nada evidente que possa causar o ruído. É imperativo que os andarilhos não percam o contato visual com o seu Alternus. Se uma corrida descoordenada para as sombras for feita, a chance de fuga de qualquer um dos lados se torna menor. Se uma das versões do andarilho perecer por meios naturais, presume-se que o outro fique permanentemente preso no Bosque dos Clones. Confere aí se você está inscrito. A preservação de energia deve ser alta prioridade. Dormir geralmente leva à separação. Andarilhos que permanecem por um período considerável no Bosque dos Clones relatam ruídos ecoantes do nada, cada vez mais próximos e altos. Nesse momento, os andarilhos sentem uma aura de destruição iminente, como se alguma criatura profana estivesse prestes a emergir dos arbustos e atacá-los. Acredita-se que esse fenômeno seja uma tentativa do Bosque dos Clones de apressar e apavorar suas vítimas, levando-as a tomar uma decisão. No entanto, os andarilhos devem manter a calma e compostura, pois agir irracionalmente em uma situação de alto risco geralmente leva a uma situação pior. Se o Alternus do andarilho se recusar a cortar o fio, a persistência é fundamental. Táticas como manipulação, suborno e até mesmo gaslighting têm sido apostadas como eficazes. Alternativamente, métodos de negociação geralmente são bem-sucedidos em determinar quem escapa. O andarilho certa vez alegou ter escapado desse nível vencendo um cara ou coroa com seu Alternus, visto que ele tinha uma moeda no bolso. O Bosque dos Clones não tem escala temporal, então os andarilhos podem passar o tempo que for necessário, garantindo que seu Alternus corte o fio. Assim que o Alternus de um andarilho cortar o fio, o andarilho será preso ao poste e ressurgirá de onde veio. Os eventos que se seguem ao corte do fio para o grupo azarado são em grande parte desconhecidos, já que nenhum andarilho jamais alegou ter sobrevivido. Andarilhos que conseguem fazer seu Alternus cortar o fio relatou ouvir um ruído elétrico e logo em seguida puro pânico vindo de seu Alternus. Isso implica que, em última análise, as fontes dos sons sobrenaturais se revelam, os ecos dos andarilhos, que também tomaram as decisões, que lhe custou a vida. Dinâmica. O Bosque dos Clones propõe um fenômeno hipotético de filtrar duas linhas do tempo existentes uma da outra, mesmo que ambas entidades estejam sincronizadas espacialmente. Esse fenômeno proposto é chamado de cintilação volátil, em que as formas físicas do andarilho e de seu Alternus oscilam entre a existência e a não existência, quase como um código binário de 1 e 0. Há uma frequência desse valor aí, que está além da percepção humana. Durante esse ciclo, as cintilações de ambos andarilhos são sempre mutuamente exclusivas. Uma vez que o fio do poste é cortado, o ciclo se rompe, e a versão que cortou o fio é eliminada da existência. Embora seja impossível avaliar a visão durante esse fenômeno, a acústica é uma constante. Ela existe separadamente depois de formada, e, à medida que se propaga pelo ar, permanece inalterada pela cintilação volátil. A equação matemática para representar a cintilação volátil é W1 mais W1 igual 1, onde 0,1, isso aí na tela aí. Confere aí se o sininho tá ativado.
Colônias do nível 205. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 205. A única maneira conhecida de se entrar no Bosque dos Clones é um andarilho encontrar, reconhecer ou simplesmente ver uma versão alternativa de si mesmo ou vice-versa. No-clipes para o Bosque dos Clones podem acontecer de duas maneiras. No-clipes simétricos são quando tanto o andarilho quanto seu Alternus se veem, e o no-clipe assimétrico é quando apenas o andarilho vê seu Alternus ou seu Alternus vê ele. Nos dois casos, os dois fazem um no-clipe simultâneo. Ao fazer isso, tanto o andarilho quanto seu Alternus se encontram no Bosque dos Clones. Saídas do nível 205. A única fuga documentada é quando o andarilho convence ou manipula seu clone a cortar o fio que conecta o poste à caixa elétrica. Isso fará com que o andarilho seja lentamente puxado em direção ao poste de luz, forçando um no-clip de volta para onde ele veio. E essa é a wiki do nível 205. E cara, que wiki incrível! De longe, muito melhor do que o nível 205 antigo, mas eu ainda mantenho meu ponto de que o nível 205 antigo não precisava ser deletado. Ele poderia ter sido só reescrito, e esse nível aqui poderia ter apenas outro número. Mas enfim, vamos tirar uma coisa do caminho para podermos apenas falar bem dessa wiki. Vamos falar agora sobre o único defeito que tem nela, que é o mesmo defeito da wiki das chaves de nível e da wiki do The Grave. Nesses dois vídeos eu comentei como explicações técnicas que tentam ser inteligentes são chatinhas e muitas vezes são inúteis. Já sabemos que as chaves de nível ressoam e guiam os andarilhos até o nível delas. Não é necessário toda aquela explicação científica de como a ressonância funciona e aí coloca númerozinho e blá 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 pra wiki parecer mais inteligente. E o The Grave acontece uma coisa parecida também, de querer puxar explicação científica e tudo mais. Gente, é uma história fictícia, é fantasia. Backgrounds não fazem sentido mesmo. As coisas simplesmente acontecem. É uma parada paranormal. Não é necessário meter essas coisinhas de frequência, número e como o negócio funciona. A maioria dos leitores não vai entender essas coisas. É só um monte de número que não significa nada para a maioria das pessoas. Só torna um pouco mais chato a leitura. Eu sinto que essa complexidade mais atrapalha a wiki do que ajuda. Eu, quando li essa wiki aqui pela primeira vez, eu tava, nossa, achando incrível assim. Lendo ela super feliz, nossa, que wiki boa. E aí chega na parte da explicação dos numerozinhos e tudo mais, e eu já fiquei, cara, que saco, tava tão bom. Deu uma cortada na vibe, saca? Então, enfim, essa é a única crítica que eu tenho a essa wiki. Não precisa dessas explicaçõezinhas. Isso só torna ela meio chata. Mas de resto, tirando ela, esse nível é incrível. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Agora vamos analisar apenas as coisas boas que essa wiki tem. A ideia desse nível é extremamente criativa. Me lembra muito, sabe o quê? O Gear Maker, que vimos no vídeo do nível 87 e 797, onde essa entidade, o Gear Maker, corrige paradoxos no tempo. E assim, o nível 87, ele é meio antigo. Me questiono como fica a implicação desse nível aqui com o nível 87. Afinal, você é capaz de ver você mesmo no nível 87. E isso não seria uma contraparte sua? Isso não resultaria nos dois caindo no nível 205? E eu acho que não, mas eu vou explicar. Primeiro, o Gear Maker foi deletado. Então o funcionamento do nível 87 pode mudar caso ele seja reescrito no futuro. Pode ser até que ele seja deletado, então tudo isso não importe mais. Por mais que eu goste do nível 87, não acho que ele merece ser deletado. Acho realmente que ele deve ser reescrito, melhorando um pouco aquela ideia. Eu acho muito interessante aquele nível. Mas assim, em caso do nível 87 ser reescrito, eu acredito que o nível 87, entre aspas, fique como uma exceção a essa questão. Porque o que acontece? É efeito do próprio nível você ver uma versão sua. E essa versão sua não é exatamente um clone. Você não está vendo um alterno seu. Você está vendo uma versão sua, do passado ou do futuro. Você não está vendo um clone. É você, só que de um tempo diferente. Um pouco mais no futuro ou um pouco mais no passado. É diferente de um outro você que vive no mesmo tempo que você. Entende? Me parecem coisas diferentes. Então eu não acho que ver você mesmo no nível 87 resultará no no-clip pro nível 205. Porque não é um clone. É só você em outro tempo. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz. Apoie o canal, se puder. Mas esse nível aqui traz uma questão um pouco creepy. Porque é dito que você pode ver seu Alternus, ou seu Alternus pode ver você. Independente disso, os dois vão parar no nível. Pensa comigo, não foi exatamente muito bem explicado o que é o seu Alternus. É dito que ele é uma versão originária da mesma linha. Ou seja, se ele tem a mesma origem que você, talvez não dê pra dizer que ele é um clone. O que eu quero dizer com isso é que, se ele tem a mesma
mesma origem que você, as mesmas memórias que você, ele é você também, entende? Se ele é uma cópia idêntica de você, ele também é você. Ele tem as mesmas memórias, os mesmos sentimentos. Ou seja, nada impede de que, na verdade, você seja o seu Alternus e o outro seja, entre aspas, o original. O que define, nesse caso, se os dois são originários da mesma linha do tempo, o que define quem é o original e quem é o Alternus? Tá entendendo o meu ponto? O que eu quero dizer é dito na Wiki o tempo todo que você tem que convencer o seu Alternus a cortar o fio e ele desaparecerá da existência, e além disso é dito que ele é embanhado em terror quando ele corta o fio. Ou seja, provavelmente ele não terá uma morte bonita, e além disso será apagado. E se você for o seu Alternus, tá entendendo? É a mesma discussão do teleporte. Você realmente está sendo teleportado de um ponto A ao ponto B, ou o seu corpo está sendo destruído e uma cópia exata sua está sendo feita em outro lugar? Porque se for o segundo caso, você morreu na hora que você entrou no teleporte e quem sai do outro lado é uma cópia sua que acha que é você porque tem todas as suas memórias, é uma cópia exata sua. Mas você, na verdade, morreu no teleporte. Tá entendendo onde eu quero chegar? Pode ser que você seja o seu Alternus nessa situação e você seja a pessoa que tenha que cortar o fio e desaparecer da existência, sendo que você tem certeza que você é você. Você tem todas as suas memórias. Ou seja, essa situação é meio creepy, porque mesmo que você, entre aspas, não seja o seu Alternus, você seja quem vai convencer o outro a cortar o fio, ainda assim, o outro também é você. Então é meio triste se parar pra pensar. Não ficou claro pra mim se você sempre encontra uma cópia sua e só precisa convencer ela, ou se pode ser que você seja a cópia, sabe? Isso não ficou claro na Wiki. E tendo essa ambiguidade, isso torna tudo muito mais complicado. Porque pensa, você pode simplesmente cair nos Backrooms e estar vivendo a sua vida tranquilamente lá. Então você vê uma cópia sua e descobre que na verdade você é a cópia e você tem que desaparecer. Que horror, sabe? Como isso não ficou claro, então a gente só pode especular. E aí, a natureza do clone fica na dúvida. Afinal, pensa comigo. Se ele for uma cópia exata sua, temos um problema. Se ele é uma cópia exata sua, então ele também teria lido essa Wiki aqui. Então ele também iria pensar que você é o clone. E se for esse o caso, a própria Wiki diz que você tem que insistir para o clone cortar o fio. Então, se você e o seu clone leram essa Wiki aqui, os dois vão ficar achando que o outro é o clone. E os dois vão ficar querendo insistir pro outro para sempre. Não parece que isso vai levar em algum lugar. Hypar o vídeo. No final, parece que realmente um dos dois vai ter que cortar, independente de quem seja o Alternus e quem não seja. O primeiro que ceder, perde. Isso vai trazendo cada vez mais complexidade para essa Wiki, e é por isso que eu acho ela tão incrível. E assim, tem uma outra questão. É dito que um dos andarilhos que chegou nesse nível saiu dele a partir de um cara ou coroa com o seu Alternus. Porque o seu Alternus tinha uma moeda no bolso. Mas se eles são cópias exatas, como que o Alternus tinha uma moeda no bolso e ele não tinha? O que pode indicar que não são cópias exatas. E aqui a gente tem uma questão. Se liga nesse trecho da Wiki. O Meg assume que o Bosque dos Clones é um mecanismo de resolução de paradoxos, onde duas versões existentes de uma entidade, originárias da mesma linha temporal original, são colocadas uma contra a outra, forçando uma versão a desaparecer gradualmente, se o fio do poste for cortado. Esse texto traz muitas coisas. Primeiro, o Meg assume. Se o Meg assume, então isso pode não ser a realidade. É apenas uma suposição do Meg. Pode ser que o nível não funcione assim. Pode ser que não tenha nada a ver com isso. Ou seja, pode ser que o seu Alternus nem seja uma cópia originária da mesma linha do tempo. Ou seja, um outro você literal. Pode ser que ele seja até um doppelganger. Então isso colocaria aquela questão de volta de que você sempre encontra o seu clone. E que não o clone pode encontrar você, digamos assim. E você ser o clone. Se ele for um doppelganger, pode ser que você sempre convença ele e nunca ele convença você, entende? Não é 100% descartado a ideia dele ser um doppelganger. Afinal, o Meg não sabe exatamente o que está acontecendo nesse nível. Não tem como eles saberem. O nível não explica nada. As coisas apenas acontecem e as pessoas dos Backrooms só podem supor. Ou seja, isso também coloca mais mistérios. Mas, supondo que isso seja a conclusão certa, vamos supor que o Meg tá certo, que é assim que o nível funciona. É dito que duas entidades, que também podem ser andarilhos, originários da mesma linha do tempo. Ou seja, eles têm a mesma origem. Se têm a mesma origem, eles são do mesmo universo, digamos assim. Ou seja, nessa interpretação, são dois vocês. Não há diferença de quem é o original e quem não é. Na teoria. Afinal, o nível não deixou claro se você sempre é você original e o outro sempre é o clone e você só tem que convencer ele. Enfim, complexo.
Mas assim, ele também tem as mesmas lembranças que você. Isso causa aqueles problemas que eu falei. Mas se são clones, como a afirmação de que um dos caras tinha moeda e outro não pode coexistir com isso? E aqui eu tenho uma teoria. A separação entre você e o seu Alternus pode acontecer em qualquer momento. Pensa comigo, você é você. Você tá vivendo a sua vida normal. Tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, tá se matando de trabalhar ou estudar, provavelmente trabalhando 6 dias na semana e descansando um, recebendo uma fração do que você merecia por isso, provavelmente desgastando a sua sanidade mental e entrando em depressão em alguns anos, se questionando se isso é vida. Foi mal, gente, me passei. Aí você cai nos backrooms. A partir daqui, muitas coisas podem acontecer. Afinal, os backrooms são anômalos, são atemporais, possuem paradoxos. Afinal, vimos isso acontecendo no nível 87 e no nível 797. Então, pode ser que ao cair nos backrooms e você começar a viver lá, pode ser que o seu clone também caia nos backrooms mais uma semana depois de você. Tá entendendo o meu ponto? No momento em que você caiu nos backrooms, no momento em que você no-clipou, você caiu nos backrooms. Mas o seu clone pode ter demorado aí uma semana pra cair também. Os backrooms são atemporais. Esse negócio de tempo pode acontecer. Então, você que caiu uma semana na frente, já tá fazendo outras coisas. E pode já tá no nível 11, ou em outro nível, fazendo outras paradas. E aí o seu clone tá começando a entrar nos backrooms. E aí acontece, você vai estar vivendo uma vida, ele vai estar vivendo outra. Eventualmente, vocês podem acabar se encontrando no nível 11, por exemplo. Quando vocês se esbarram, é aí que vocês dois caem no nível 205. E essa diferenciação é o suficiente para explicar por que o seu clone teria uma moeda e você não. Tá entendendo o meu ponto? Isso foi só um exemplo. A separação entre você e o seu clone pode acontecer em qualquer momento. Se o nível 87 é um nível aleatório dos backrooms que tem um paradoxo temporal acontecendo, você nos backrooms pode passar por um paradoxo temporal a qualquer momento e criar um clone seu. Isso pode valer para você, isso pode valer para outro andarilho, isso pode valer para entidades. No momento em que você, sei lá, passou do nível 9 pro nível 11, pode ser que o seu clone surja ali, naquele momento. Então vocês se veem e vocês caem no nível 205. E nesse caso, você e o seu clone não teriam praticamente diferença nenhuma, porque a separação aconteceu ali. Mas, sabe aquelas saídas de nível que levam para um nível ou para outro nível? Uma saída dupla, uma saída tripla? Se você fizer tal coisa, você pode cair nesse nível ou nesse nível. Pode ser que no momento que você faça uma dessas saídas, você caia em um nível e um clone seu caia em outro. Porque os backrooms são assim. Eles são bizarros. Eles são sem sentido. Então pode ser que o seu clone surja nessa situação. Então vocês dois estão em níveis diferentes. Vocês dois acreditam que são o original. Vocês dois seguem as suas vidas e eventualmente vocês podem se encontrar em outro lugar. Vai que vocês vivem no nível 11 e aí vocês saem por uma saída, vai cada um para um nível e depois vocês voltam e se encontram no nível 11 e aí é margem pra um de vocês ter uma moeda e o outro não. Tá entendendo o meu ponto? Isso pode explicar a questão de que vocês dois têm a mesma origem, mas tem aquele relato de que um dos clones tinha a moeda e o outro não. Entendem? Esse nível aqui deixa muitas coisas em aberto pra gente pensar. E isso eu acho que é um dos ouros dessa wiki. Eu acho que ter deixado muita coisa em aberto torna ela muito mais interessante, porque faz a gente ter que pensar como as coisas funcionam. Então, cara, que nível absurdo de bom. O tanto de discussão que isso traz, o tanto de mistério, o fato de que o Meg nem tem certeza de como as coisas funcionam, são só teorias. Cara, muito bom. Que ideia genial. Eu adorei esse nível, cara, um dos melhores assim. Na tier list que a gente fez dos níveis dos backrooms, isso aqui estaria lá em cima, no S, com certeza, cara. Muito bom, muito bom. Não tem discussão. Se você acha esse nível ruim, você está errado. Esse nível é incrível, cara. Mas o que você achou desse nível? Eu tô brincando, você pode não gostar do nível. O que você achou dele? Diga nos comentários. E comenta aí, clone, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.